Então, gente, para dar início a essas discussões sobre o texto da Gilca Girardello, eu vou resgatar uma história que ela traz, que é uma história que foi escrita por um refugiado do fundamentalismo islâmico, que foi condenado à morte, e é a primeira história, então, que ele escreve depois que ele se refugiou, que é a história do Haroun, que é escrita pelo Salman Rushdie. Resumidamente, essa história ela vai trazer pra gente a história do Haroun e do pai dele, que é um contador de história tradicional. O pai do Haroun, então, ele tem essa tradição de contar histórias, ele está sempre contando história para todos. E acontece que chega um momento que o pai do Haroun perde a esposa para um vizinho. Essa esposa dele vai fugir com esse vizinho e vai ser questionado para esse menino, para o Haroun, que o pai dele não trabalha, que o pai dele não faz nada, que ele só conta histórias. E o menino fica com essa dúvida, com esse questionamento, e leva isso ao pai. E pergunta, por que você só conta histórias? Qual que é a importância de contar histórias e tudo mais? O pai, então, fica muito triste e ele perde a água das histórias. Ele perde a habilidade dele de contar histórias e quando ele abre a boca a partir desse momento, não sai mais história nenhuma. O Haroun, então, ele vai até a lua, a segunda lua da Terra, recuperar essa água das histórias. E lá ele descobre o mar de histórias. Esse mar de histórias, ele é composto por vários fios multicoloridos, é um lugar bastante bonito e tudo mais. E cada fio desse mar de histórias, ele é uma narrativa, ele significa uma narrativa. E esses fios, eles se entrelaçam, eles se renovam, eles passam a contar novas histórias depois que eles são engolidos por peixes, os peixes cospem novas histórias. E esse mar de histórias, na verdade, ele é uma metáfora para o que a autora vai chamar de textura narrativa da cultura. Ou seja, a autora está chamando a atenção para o fato de que a cultura se forma através de histórias que são contadas, recontadas, de histórias que se estabelecem. E por esse motivo a autora vai então trazer a importância dessa narrativa. Esse mar de histórias, então, ele representa a tradição de contar histórias e de ouvir histórias, que a autora está chamando a atenção para que isso não se perca, para que isso se mantenha. Porque ela está trazendo a importância dessa narrativa no sentido de conformar a cultura, então. E essa narrativa ela é importante também para desenvolver o imaginário da criança. O que a autora vai colocar é que, embora qualquer um possa embarcar em uma história que é contada, qualquer um adulto ou criança, ou qualquer um de nós, quando ouve uma história, tem a capacidade de embarcar nessa história. No caso da criança, ela se entrega mais facilmente e mais genuinamente, né, à questão da fantasia. Por esse motivo, é muito importante a valorização da narrativa para a criança, de manter essa tradição de se contar histórias para as crianças. Porque a imaginação se nutre de novas imagens que vão ser conformadas no imaginário dessa criança a partir de cada história que vai sendo contada a ela. Dando continuidade à fala do Álvaro, eu vou buscar trabalhar com vocês as condições favoráveis ao florescimento da imaginação infantil. A autora, Gilca Girardello, diz que a infância é a grande fonte da nossa vitalidade imaginária. Isso também foi colocado pelo Álvaro. E eu gostaria de ressaltar mesmo, porque isso é fundamental para a continuidade da nossa análise. Isso ocorre devido ao potencial que a criança tem de se entregar livremente à fantasia, muito maior do que o potencial que nós adultos temos. Como a imaginação tem um papel crucial no desenvolvimento do ser humano e nas relações que ele estabelece com outras pessoas e com os diversos ambientes, nas diversas situações de interação, é necessário cultivá-la, estimulá-la, assim como se faz com a inteligência e a sensibilidade. De acordo com a autora, é possível educar o imaginário infantil para que ele floresça, desde que observadas algumas condições que nós vamos discutir agora. Uma delas é o envolvimento da criança com a arte
e a experiência estética, né? Na escola, em casa, no cinema, no teatro, através da leitura, através de livros, de imagens, músicas, diversas formas de manifestação artística. Uma outra questão, uma outra condição para esse florescimento seria o contato dessa criança com a natureza. Porque através desse contato, ela passa a observar o desconhecido, o mar, as estrelas, as tempestades, aquilo que a princípio é inexplicável para ela, né? Então ela passa a ver além do que é palpável, do que está visível à sua volta. E, consequentemente, esse contato estimula o poder imaginativo infantil. É também de suma importância para o florescimento do imaginário infantil a convivência em ambientes favoráveis ao faz de conta, né? Daí a necessidade da escola, da família, né? Trazerem as narrativas para essas crianças, e a convivência com adultos que lhe apontem o mundo de modo sugestivo e inspirador, principalmente através da narrativa, que, segundo a autora, é um dos estímulos mais importantes à imaginação infantil. Como a Caroline colocou, a narrativa é um dos estímulos mais importantes à imaginação, de acordo com a autora. Assim, configura-se uma ponte entre a imaginação e a cultura, na medida em que amplia o repertório cultural das crianças e cria referenciais importantes ao desenvolvimento subjetivo. Através do poder poético das narrativas, as crianças estão conhecendo o mundo e construindo a si mesmas. No entanto, a autora chama atenção para uma questão importante quanto às narrativas, a sua qualidade, inclusive as narrativas da televisão. E acrescenta dizendo que uma narrativa de qualidade é aquela que oferece metáforas ou continentes para as experiências inconscientes das crianças. Desse modo, o dinamismo da vida da narrativa da cultura, para a autora, depende da multiplicidade de suas histórias. Então, quanto mais histórias forem sendo contadas e quanto mais pessoas contarem histórias, maiores as possibilidades de recriação e maior a vitalidade da narrativa da cultura. E, portanto, maior vai ser a vitalidade imaginativa das crianças. Então, fazendo aqui um gancho com essa questão que Maria Paula colocou sobre a imaginação infantil, né? A autora, ela traz uma reflexão no papel da TV. Qual é o papel da TV sobre a imaginação infantil? Então, ela levanta um questionamento aí que dá uma ênfase muito boa para a discussão, que até está prevalecendo aí nos nossos fóruns, né? De um lado, a autora apresenta o receio de que a televisão anestesie a imaginação das crianças, fazendo com que elas fiquem presas a imagens pré-fabricadas e, dessa forma, apresentem capacidades imaginativas bem restritas, né? Por outro lado, a autora destaca que a televisão ela não destrói a imaginação das crianças, mas sim possibilita que elas possam sonhar de olhos abertos. Nos últimos anos, estudos e pesquisas realizadas mostram que as duas posições precisam ser levadas em conta. A autora Gilka destaca ainda que o papel da TV sobre a imaginação das crianças não pode ser analisado isoladamente, ou seja, deve-se considerar 3 fatores, né? Quanto tempo essa criança passa assistindo TV? Qual é o tipo de mediação adulta que é realizada? E qual o conteúdo dos programas que essas crianças assistem? Dependendo desses fatores, o conteúdo da televisão pode ser incorporado à brincadeira da criança. Nesse caso, os heróis eles acabam sendo usados como matéria-prima para a fantasia dessas crianças. Diante desses fatores apresentados, há de se falar da responsabilidade pela saúde imaginativa das crianças.
A narrativa da TV deve permitir o encontro da criança com alguma dimensão profunda, complexa e misteriosa, que seja compatível com o nível de desenvolvimento dessa criança. E aí eu coloco aqui alguns questionamentos que podem levar a compreender melhor as ideias que são apresentadas pela autora. Quantas horas por dia seu filho assiste TV? Você controla os programas a que ele tem acesso? Quais conteúdos esses programas apresentam? Você conversa com seu filho sobre o conteúdo dos programas? Bom, dando continuidade à nossa reflexão, vamos analisar agora o papel da narrativa da TV. Nós vimos em ambos os textos, tanto da Elsa quanto da Gilca, que elas tratam a questão dos heróis, como o Anderson já nos apresentou. Que esses heróis, eles são incorporados nas brincadeiras das crianças, né? Ela até cita que eles são usados como matéria-prima às fantasias das crianças, né? E isso, quando se trata das narrativas da TV, a gente percebe que elas funcionam como uma espécie de pré-roteiro que a autora coloca para a brincadeira imaginativa da criança. Então, isto por quê? Porque as crianças brincam, elas sonham, né? Elas fantasiam com frequência enquanto estão assistindo, né, à televisão, aos programas, aos desenhos, né, que elas estão acostumadas, né, que sempre a gente encontra isso dentro das casas da maioria das crianças. Devemos pensar, então, sobre a qualidade das narrativas que são oferecidas a elas, inclusive pela televisão. Quando falamos a qualidade das narrativas, eu gostaria de ressaltar um ponto importante, que não são apenas as narrativas da TV que devemos estar atentos, né? Mas também as narrativas tradicionais, né? As histórias que são contadas de uma forma oral ou escrita. Nós temos que ter uma grande preocupação e um grande cuidado com relação à apresentação dessas narrativas, tá? Mas, de uma forma particular, a autora vem tratar sobre essas narrativas de TV, que possibilitam, então, à criança uma emoção estética verdadeira. O que seria isso? Né? É para prevalecer o personagem no lugar de uma caricatura, né? Prevalecer o diálogo nas narrativas no lugar de uma formatação, né? A sutileza das histórias infantis tradicionais, né? Ou da literatura contemporânea de boa qualidade. Um dos critérios que a autora cita para se avaliar um programa de TV de boa qualidade, considerando-se a imaginação infantil, seria aquele que oferece condições para apoiar a necessidade que a criança tem de elaborar suas ansiedades através da fantasia. Então, essas ansiedades, né, das crianças, elas são trabalhadas, elas são elaboradas, né, a partir, né, das condições que essas narrativas estão oferecendo para que elas se apoiem nelas, né. Neste ponto, a autora cita, então, a complexidade da trama. Ela cita como exemplo do trabalho que foi realizado com o desenho Cavaleiros do Zodíaco, né? Por que este desenho ele foi, né, tido como por uma comunidade, né, onde crianças tiveram essa percepção, esse contato com o desenho, estavam deslumbrados, né, sendo um produto do mercado, né, o desenho. E por que ele trouxe um efeito tão assim, de uma certa forma positiva para aquelas crianças? Porque elas tiveram ali, através da beleza das músicas, onde elas se despertaram para o desenho, elas tiveram contato com o que ela chama de inesgotável, né? Com a beleza das músicas, das imagens dos personagens. Então, isso provocou um desafio cognitivo, né, que foi oferecido por essa trama. E daí, né, ela ter chamado a atenção para essa questão da complexidade, né, de cuja necessidade a imaginação da criança apresenta. Então, o que nós entendemos é que a criança ela necessita desse desafio cognitivo, da presença dessa complexidade nos desenhos, né, dentro dos critérios que ela considera de narrativas de boa qualidade. Então, essa complexidade,
ela vale também para a proposta estética do programa, né? Que ela deve conter um bom nível de elementos gráficos, variedade de imagens, temas, ritmos, instrumentos, né? Musicais, mas que sejam também próprios para as crianças e para a faixa etária que são apresentados. Essas narrativas de TV, elas devem ter em suas propostas de valor estético, ético e moral, respostas para as questões profundas como a relação do sagrado, o sentido da vida e da morte e da justiça, né, e da responsabilidade individual e coletiva de cada uma diante do mundo. Então, ela deve conter também elementos que atendam às necessidades subjetivas das crianças. Okay? Então, nós precisamos ter muita atenção, e a autora faz jus a isso, a essa questão da qualidade das narrativas, de como estarmos colocando e apresentando-as para as nossas crianças. No final do texto, a autora faz uma breve explanação sobre ecologia cultural. E aqui nós vamos tratar ou procurar o sentido deste termo, buscando estabelecer uma relação entre cultura, comunicação e mídia. A ecologia cultural, ela estuda a relação entre a sociedade e seu meio ambiente, causando efeitos a curto e longo prazo sobre as pessoas. Implica o estudo da conduta através da experiência individual, do comportamento, valores e normas sociais que são transmitidos ao longo do tempo. Nesse contexto, considera-se também a existência do conhecimento e a transmissão de informações através dos meios de comunicação, tais como rádio, livros, TV, computador. É claro que a autora, ela enfatiza a questão da TV, né, a questão das histórias, a questão de outras narrativas, e ela não cita o rádio, ela não cita os livros, mas aqui, neste contexto, nós estamos tratando da ecologia cultural. Então, é este o significado, é este o sentido dessa questão da transmissão de informações através desses vários meios disponíveis, né, para todos nós. E estes meios de comunicação determinam uma nova forma de pensar, sentir, agir e aprender. Diante deste breve comentário, né, sobre o sentido da ecologia cultural, nós propomos uma reflexão, que vocês identifiquem nos textos em estudo o significado da ecologia cultural. Estamos já encerrando a nossa discussão e nós percebemos que tanto no texto da Elza Dias Pacheco quanto no texto da Gilca Girardello, a questão do imaginário infantil e da linguagem televisiva são claramente abordados, né? São temas afins em que ambas as autoras tratam muito bem. A Elza de uma forma mais ampla, trazendo a questão do que seja uma criança, ela traz também a questão do desenvolvimento lúdico e o seu significado no mundo infantil. Ela traz uma reflexão sobre o comportamento da criança em diferentes contextos sociais, né? Também discorre sobre o ser social determinado historicamente e que produz cultura, e retrata
os medos das crianças e bem como a necessidade da valorização do lúdico. Em confronto com o texto da Gilca, nós percebemos que as falas elas se articulam, né, de uma maneira muito sutil, mas que no texto da Gilca, especificamente, ela retrata a questão das narrativas infantis, né, da imaginação infantil, a partir das histórias, das narrativas e especificamente das narrativas de TV. Né? Esse é um link que nós fazemos com o texto da Elza. Então é importante também que na releitura de vocês do texto da Gilca Girardello, vocês estejam atentos às condições favoráveis ao florescimento da imaginação infantil, né? Como ela coloca, né? Como perceber a importância da narrativa como uma ponte entre a imaginação e a cultura, né, o papel da narrativa da TV e o sentido de ecologia cultural. Então, acho que a partir desses elementos que estamos colocando para vocês, vocês poderão, então, fazer essa releitura dos dois textos, fazer um aprofundamento, né, e espero que nós possamos trazer, né, elucidar ainda mais para vocês essas questões e também propomos, né, uma reflexão que a Heloísa mesmo colocou sobre a ecologia cultural, vocês perceberem nos demais textos que foram trabalhados a questão da ecologia cultural e procurarem articular as ideias das duas autoras, tá? E, então, para finalizar, também eu gostaria de citar para vocês, que eu acho que eu considero muito importante também, uma das falas da Gilca Girardello, que será também como um ponto de reflexão para vocês. O dinamismo da vida narrativa, da cultura, depende da multiplicidade de suas histórias. Quanto mais histórias estiverem sendo contadas, ou contadas por mais pessoas, maiores as possibilidades de recriação, maior a vitalidade narrativa da cultura e, portanto, maior a sua vitalidade imaginativa. Eu queria que vocês refletissem profundamente sobre essa questão, né? Dessa questão das narrativas, da importância de estarmos levando para a escola, para as crianças em nossas casas, nos ambientes que frequentamos, onde elas frequentam, levar a história, a narrativa, a contação de história, né? Para que elas possam florescer, para que a imaginação infantil, né, se floresça cada vez mais. Então é esse, né, o recado que nós queremos passar para vocês também, despertar em vocês o interesse por essas leituras, pelas narrativas, né, e que vocês possam, a partir de então, desenvolver um bom trabalho daquilo que estaremos propondo nas semanas seguintes para vocês.